De facto, a bem dizer, são duas coisas, não é? A economia social é um conceito que está, enfim, eu diria perfeitamente estabelecido, mas hoje em dia, se calhar, não é bem assim. Mas que tem a sua história, está delimitado no tempo, surgiu no século XIX, na sequência da Revolução Industrial e dos problemas sociais que ela suscitou e da necessidade de encontrar respostas num momento em que ainda não havia Estado Social e, portanto, em que as pessoas tiveram que se juntar para elas próprias, encontrar as suas respostas para os seus problemas que tinham a ver com coisas como as condições laborais, como o acesso a bens de consumo e à satisfação das suas necessidades, como dar resposta à educação dos filhos, como apoiar os mais desfavorecidos e enquadrar para que não ficassem à margem da sociedade. Portanto, uma série de questões sociais para as quais foi preciso encontrar respostas a partir da solidariedade das pessoas e, portanto, da sua entreajuda, da sua organização, e daí, portanto, a economia social ter surgido no século XIX como um projeto, digamos, que acabou por ser validado cientificamente como conceito e reconhecido política e jurídica e institucionalmente, e por isso é que começou a falar de economia social, porque, a bem dizer, os impulsos básicos que estão por trás da economia social já vêm de trás, são impulsos que têm a ver com a entreajuda, com a solidariedade entre as pessoas, a solidariedade comunitária, tem a ver com coisas como o processo em Portugal, por exemplo, das misericórdias ou das confrarias noutros países, inclusive noutros países não europeus, como no Egito, por exemplo, ou mesmo no mundo islâmico, onde havia essa entreajuda. Para também dizer, o que vem por trás disso é muito mais antigo, mas a economia social como conceito é um conceito que de facto nasce nessa altura e fez o seu caminho até agora, continua a ser utilizada como conceito, é muitas vezes associada como economia social a um conjunto de formas jurídicas. Essa é uma forma, digamos, fácil, mas simplista de definir a economia social, como, digamos, o conjunto das cooperativas, das mutualidades, das associações e das fundações, mas não é, a meu ver, a forma mais correta de definir, porque nem sempre estas formas jurídicas correspondem aos princípios que estão na origem da economia social, que são princípios fundamentais, como o princípio do primado do interesse comum e do interesse geral sobre o interesse particular, como o princípio de não ter fim lucrativo, mas sim fins de outra natureza, social, cultural, etc., como o princípio do primado da pessoa sobre o dinheiro e o capital, como o princípio da gestão democrática, como o princípio da autonomia face ao Estado e como o princípio da adesão voluntária. E estou a falar apenas dos princípios mais importantes, embora haja diferentes formulações disto. E, portanto, essa economia social é um conceito que está, como eu estava a dizer, estabelecido, está definido, que já inclusive consta de muitas do quadro institucional e legislativo de muitos países. O conceito de economia solidária é um conceito mais recente, é um conceito que tem 30 anos, basicamente, nasceu a partir dos anos 80. Alguns autores dizem que, no essencial, a economia solidária retoma a origem das origens da economia social no século XIX, aquela origem mais operária, mais associativa, mais democrática, porque é verdade, já agora voltando atrás, que a economia social no século XIX acabou por ter duas derivações, se assim podemos dizer. A derivação, ou o caminho, o trajeto original, que é aquele que tinha a ver com a parte do associativismo operário e do interesse comum das organizações sob a forma de mutualidades, por exemplo, e que era onde o princípio da democracia era muito presente e muito importante para o dinamismo, onde se casavam três coisas, um projeto social, um projeto económico e um projeto democrático, e uma segunda economia social, que a bem dizer já vem de trás, mas que ganha mais relevo institucional mais a partir da segunda metade do século XIX, que é a economia social mais filantrópica, ou seja, mais de ajuda a outrem, não para o próprio grupo, mas para outrem. E que por isso mesmo deu menos importância ao projeto democrático, deu mais importância ao projeto social e menos importância ao projeto democrático. Não? E há quem diga que a economia solidária, voltando agora então ao que estava a dizer, retoma aquela base inicial, aquela primeira economia social associativa, digamos assim, da primeira metade do século XIX, que tem essa vocação democrática como um dos pilares fundamentais, não é? Há quem diga que, de certa maneira, é a retoma e a atualização disso. Bom, eu penso que essa é uma leitura um bocadinho insuficiente, porque a economia solidária, nos últimos 30 anos, conhece vários caminhos, tem várias causas, muitas delas têm a ver com o agravamento e a tomada de consciência de novas problemáticas sociais,
mas também de se ter acrescentado a isso a noção de que hoje há problemas na nossa sociedade que são muito preocupantes e até põem em causa a nossa sobrevivência, como os problemas ambientais, como os problemas da intolerância cultural, como os problemas do risco que correm muitos territórios de desertificação ou mesmo de desaparecimento físico com as alterações climáticas, por exemplo, como o desprezo ou a marginalização das formas de conhecimento não convencionais, não formais, não académicas, mas que vêm, essas formas de conhecimento, da tradição, da sabedoria antiga, digamos assim, e a marginalização que provou isso, como a própria crise da democracia que estamos a viver nestes últimos anos e, portanto, põe em causa a própria ideia de sistema democrático. Portanto, há uma série de novos problemas, novas questões, novos desafios, que ainda por cima ocorrem no momento em que o Estado Social, de certa maneira, tinha completado a proposta inicial da economia social, depois já no século XX, entra em crise ele próprio, do ponto de vista quer ideológico, quer financeiro, e é neste quadro de maior consciência das problemáticas que nos colocam à beira da catástrofe, à beira da não sobrevivência, à beira da insustentabilidade, e desta crise do Estado Social que nos torna mais desprotegidos, digamos assim, no momento em que o apelo é um apelo ideológico neoliberal, onde nos dizem que o mercado nos resolve os problemas, o que não é verdade, claramente. É neste quadro que a economia solidária se vem afirmando como nova resposta, mas sobretudo como uma alternativa, como uma afirmação de uma alternativa, de uma proposta económica alternativa que vai buscar, vai recuperar, é verdade, formas económicas antigas, vai renová-las, vai trazer novas, vai propor coisas, inclusive, desse ponto de vista, são rebeldes, como, por exemplo, a ideia de que é possível uma economia sem dinheiro, sem lógica mercantil, ou com outras formas de dinheiro, outras formas de fazer troca, de contabilizar as coisas. E, portanto, de facto, a economia solidária não é uma mera reposição ou recuperação do início da economia social, mas é outra coisa, tem outras propostas de forma muito, muito diversificadas. E, desse ponto de vista, podemos dizer que a economia solidária está na linha histórica da economia social, mas é uma coisa já diferente da economia social, que já apresenta, digamos, outros desafios e outras propostas e outras formas de fazer, e por isso elas estão ligadas, não é? Há uma ligação, diria, genética, não é? Eu costumo dizer a brincar que a economia social é a mãe da economia solidária e que a economia solidária é a nova filha que, face aos problemas atuais, tenta digamos, inspirar-se também, mas ser diferente também, quer ganhar a sua autonomia, como muitas vezes os filhos e as filhas querem em relação aos pais, não é? Um bocadinho, essa é a imagem que eu costumo dar. Bom, ou seja, o que é que as une e o que é que as distingue?